Bom dia, tudo bem? Bom dia, irmãos, irmãs, bom dia, amigos. Sejam bem-vindos ao Acordando o Sol com as Escrituras. Hoje vamos ler o capítulo 10 de Alma, lá no livro de Mórmon, e fazer breves ponderações sobre esse capítulo. Bom, primeiro eu vou me apresentar, eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Primeiro vou ler um hino. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de me certificar que vocês já fizeram a oração para iniciar o seu dia, certo? Quem não fez pode dar uma pausa no vídeo e daí continua depois, mas não deixe de fazer a oração que convida o Espírito. Quero ler o primeiro, antes de qualquer coisa, quero ler o hino número 112, Assombro me causa. Ele diz o seguinte: assombro me causa o amor que me dá Jesus. Confuso estou pela graça de sua luz, e tremo ao pensar que por mim sua vida deu, por mim tão humilde seu sangue Jesus verteu. Que assombroso é, ó, ele me amou e assim me resgatou. Que assombroso é, assombroso sim. Surpreso estou que quisesse Jesus baixar do trono divino e minha alma resgatar. Que desse meu mestre perdão a tal pecador, para justificar minha vida com seu amor. Que assombroso é, ó, ele me amou e assim me resgatou. Que assombroso é, assombroso sim. Relembro que Cristo na cruz se deixou pregar. Pagou minha dívida, posso eu olvidar? Não, não, e por isso a Cristo exaltarei. A vida e tudo o que tenho eu lhe darei. Que assombroso é, ó, ele me amou e assim me resgatou. Que assombroso é, assombroso sim. Esse é o hino 112. Tá? Então vamos ler lá o Alma, capítulo 10, no livro de Mórmon. Ora, estas são as palavras que Amaleque pregou ao povo que estava na terra de Amonia, dizendo: Eu sou Amaleque, sou filho de Gidona, que era filho de Ismael, que era descendente de Aminade. E foi esse mesmo Aminade que interpretou a escritura que se achava na parede do templo, que fora escrita pelo dedo de Deus. E Aminade era descendente de Nefe, que era filho de Leí, que saiu da terra de Jerusalém, que era descendente de Manassés, que era filho de José, que foi vendido no Egito pelas mãos de seus irmãos. E eis que eu também sou homem de alguma reputação entre todos os que me conhecem. Sim, eis que tenho muitos parentes e amigos, e também adquiri muitas riquezas por meio de meus esforços. Não obstante tudo isso, nunca tive muito conhecimento acerca dos caminhos do Senhor, de seus mistérios e maravilhoso poder. Disse que nunca havia tido conhecimento destas coisas, mas eis que me engano, porque muito vi de seus mistérios e maravilhoso poder, sim, mesmo na preservação da vida deste povo. Não obstante, endureci o coração, pois fui chamado muitas vezes e não quis ouvir. Portanto, eu sabia a respeito dessas coisas, embora não quisesse saber. Assim, continuei rebelando-me contra Deus na maldade de meu coração até o 4º dia deste 7º mês, no 10º ano do governo dos juízes. E enquanto viajava para visitar um parente muito próximo, eis que um anjo do Senhor me apareceu e disse: Amaleque, volta para tua casa, porque alimentarás um profeta do Senhor. Sim, um santo homem, que é um homem escolhido por Deus,
porque jejuou muitos dias por causa dos pecados deste povo e está faminto. E recebê-lo-ás em tua casa e alimentá-lo-ás, e ele abençoará a ti e a tua casa, e a bênção do Senhor recairá sobre ti e tua casa. E aconteceu que eu obedeci a voz do anjo, e dirigi-me para minha casa, e quando para ela me dirigia, encontrei o homem sobre quem o anjo dissera, recebê-lo-ás em tua casa. E eis que era este mesmo homem que vos tem falado sobre as coisas de Deus. E o anjo disse-me que ele é um homem santo. Sei, portanto, que é um santo homem, porque me foi dito por um anjo de Deus. Quem está acompanhando lá no versículo 10, de Alma 10. E ainda sei que as coisas que ele testemunhou são verdadeiras, pois eis que vos digo, assim como vive o Senhor, ele enviou seu anjo para manifestar-me estas coisas. E isto fez enquanto este alma estava hospedado em minha casa. Pois eis que ele abençoou minha casa, abençoou a mim e as mulheres de minha casa e meus filhos, e a meu pai e meus parentes. Sim, abençoou toda a minha parentela, e a bênção do Senhor recaiu sobre nós, segundo as palavras que ele proferiu. E então, quando Amuleque disse estas palavras, o povo começou a ficar admirado, vendo que havia mais que uma testemunha que afirmava as coisas das quais eram acusados, assim como as coisas que estavam para vir, segundo o espírito de profecia que se achava neles. Não obstante, houve alguns entre eles que quiseram interrogá-los para ver se, com seus astutos ardis, conseguiriam enredá-los em suas próprias palavras, e assim obter um testemunho contra eles, a fim de poderem entregá-los a seus juízes, para que fossem julgados de acordo com a lei e fossem mortos ou lançados na prisão, segundo o crime que pudessem simular ou testemunhar contra eles. Ora, esses homens que procuravam destruí-los eram advogados, empregados ou nomeados pelo povo para aplicar a lei nas épocas de julgamento, ou seja, nos julgamentos dos crimes do povo perante os juízes. Ora, esses advogados eram versados em todas as artimanhas e astúcias do povo, e isto para que fossem habilidosos em sua profissão. E aconteceu que começaram a interrogar Amuleque para assim fazê-lo contradizer suas palavras, ou seja, contradizer as palavras que diria. Ora, eles não sabiam que Amuleque podia conhecer suas intenções. Mas aconteceu que, quando começaram a interrogá-lo, ele percebeu seus pensamentos e disse-lhes: Ó geração iníqua e perversa, vós, advogados e hipócritas, pois estáis estabelecendo os alicerces do diabo, pois estáis preparando armadilhas e laços para apanhar os santos de Deus. Estáis tramando perverter os caminhos dos justos e fazer cair sobre vossa cabeça a ira de Deus, até completa destruição deste povo. Sim, bem disse Mosias, que foi nosso último rei, quando estava para entregar seu reino, não tendo a quem deixá-lo e fazendo com que o povo se governasse pela própria voz. Sim, bem disse ele que se chegasse o tempo em que a voz desse povo escolhesse a iniquidade, isto é, se viesse o tempo em que este povo caísse em transgressão, eles estariam maduros para a destruição. Acompanhando então lá no versículo 20. E agora vos digo que bem julga o Senhor as vossas iniquidades, bem clama a este povo pela voz de seus anjos, arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. Sim, bem clama a ele pela voz de seus anjos. Descerei no meio deste povo, de meu povo, com equidade e justiça em minhas mãos. Sim, e digo-vos que se não fosse pelas orações dos justos que agora habitam a terra, vós seríeis agora mesmo visitados por completa destruição. Contudo, ela não viria por dilúvio, como aconteceu ao povo nos dias de Noé, mas pela fome e por pestilência e pela espada. É, porém, pelas orações dos justos que sois poupados. Agora, se afastardes, portanto, os justos do meio de vós, então o Senhor não lhe terá a mão, mas na sua ardente ira virá contra vós. Sereis então castigados pela fome e por pestilência e pela espada, e o tempo aproxima-se, a menos que vos arrependais. E então aconteceu que o povo se indignou ainda mais contra Amuleque e clamou, dizendo: Este homem rebela-se contra nossas leis, que são justas, e contra nossos sábios advogados por nós escolhidos. Amuleque, porém, estendeu a mão e clamou-lhes mais fortemente, dizendo:
Ó malvada e perversa geração, por que conseguiu Satanás tão grande poder sobre vosso coração? Por que vos submeteis a ele, para que tenha poder sobre vós, para cegar-vos e não poderdes compreender as palavras que são proferidas de acordo com a verdade? Pois eis que testifiquei eu contra a vossa lei? Vós não compreendeis, dizeis que falei contra a vossa lei, mas eu não o fiz, mas falei a favor de vossa lei para a vossa condenação. E agora eis que vos digo que o alicerce da destruição deste povo está começando a ser estabelecido pela injustiça de vossos advogados e de vossos juízes. E aconteceu que, tendo Amaleque dito estas palavras, o povo clamou contra ele, dizendo: Agora sabemos que este homem é um filho do diabo, porque nos mentiu, pois falou contra a nossa lei. E agora diz que não falou contra ela, e mais ainda rebelou-se contra nossos advogados e nossos juízes. E aconteceu que os advogados inculcaram no coração deles que guardassem na lembrança estas coisas contra eles. E havia um entre eles, cujo nome era Ziesron. Ora, ele foi o primeiro a acusar Amaleque e Alma, por ser um dos mais preparados entre eles, tendo muitos negócios com o povo. Ora, o objetivo desses advogados era obter lucro, e eles obtinham lucro de acordo com o seu trabalho. Assim terminou o capítulo 10 de Alma 10. Um capítulo... Alma 10 é um capítulo bastante poderoso, né? Como vocês com certeza já observaram na simples leitura. Nós vamos ponderar então sobre alguns desses pontos poderosos, né? Vamos ponderar sobre eles. Vamos ver talvez alguma coisa que a gente possa aplicar em nossa vida. Então aqui quem estava falando era Amaleque, tá? Então nós lembramos de capítulos anteriores. Amaleque era aquele com quem a alma falou quando voltou para a terra de Amonia. Tá? Então Amaleque estava relatando aqui o que estava acontecendo. Tá? E ele saiu também a pregar. Ele se uniu à alma, né, que era filho de alma, para pregar ao povo de Amonia. E como nós vimos em capítulos anteriores, esse povo de Amonia, ele não era um povo fácil, né? Tanto que Amaleque já tinha desistido dele, né? A alma, né? A alma já tinha desistido desse povo e já tinha saído dali, né? Mas o anjo veio e falou para ele voltar. E alguma coisa semelhante aconteceu com esse Amaleque, né? Como ele relata aqui, ele estava indo viajando, né? Para visitar uns parentes. E o anjo do Senhor apareceu, disse a ele, né, que ele voltasse à Amonia, que ele iria encontrar um servo do Senhor e ele deveria unir-se a ele. Tá? Lá no versículo 4 ele descreve assim mesmo, esse Amaleque. E eis que eu também sou homem de alguma reputação entre todos os que me conhecem, sim, eis que tenho muitos parentes e amigos e também adquiri muitas riquezas por meio de meus esforços. Não obstante tudo isso, nunca tive muito conhecimento acerca dos caminhos do Senhor, de seus mistérios e maravilhoso poder. Disse que nunca havia tido muito conhecimento dessas coisas, mas eis que me engano, porque muito vi de seus mistérios e maravilhoso poder, sim, mesmo na preservação da vida deste povo. Tá? Então a mulher que estava testificando, né, que muitas vezes nós, assim como ele, né, muitas vezes nós queremos alguma coisa assim muito chamativa, não sei, alguma coisa muito extraordinária, talvez um evento assim muito extraordinário, né, para que um sinal, né, muito forte, para que então a gente possa dizer, né, que o Senhor faz maravilhas entre seu povo. Entretanto, aqui testificado também pelo próprio Amaleque, né, ele viu
vi seus mistérios e maravilhoso poder, mesmo na preservação da vida deste povo, né? Então, os grandes mistérios e maravilhoso poder de Deus, ele se manifesta na nossa vida, né? Na vida do povo. Então, muitas vezes, a gente fica tentando o Senhor, né? Exigindo algum sinal, alguma maravilha, né? Quando, na verdade, o Senhor quer nos ensinar, né? Que a gente deve prestar atenção na nossa vida, né? No nosso cotidiano. Muitas maravilhas, né? Mistérios e maravilhoso poder se manifestam na nossa vida, no nosso dia a dia. No versículo 6 ele continua: Não obstante, endureci o coração, pois fui chamado muitas vezes e não quis ouvir. Portanto, eu sabia a respeito destas coisas, embora não quisesse saber. Assim, continuei rebelando-me contra Deus na maldade do meu coração, até o 4º dia deste 7º mês, no 10º ano do governo dos juízes. Tá? Então, ele mesmo estava testificando dele mesmo, mas talvez possa se aplicar a muitos de nós, né? Que muitas pessoas se rebelam e, não sei, fecham os olhos, né, para essas maravilhas, né, que acontecem no nosso cotidiano. Daí ele fala o que aconteceu com ele, né, no versículo 7, fala o seguinte: O anjo do Senhor me apareceu e disse: Amuleque, volta para tua casa, porque alimentarás um profeta do Senhor. Tá? Então, um anjo apareceu e falou com ele, para ele voltar para Amonia e se unir ao profeta do Senhor. Então ele começou a pregar, então ele fez, isso nós já vimos em capítulos anteriores, ele se uniu à alma e foi pregar ao povo dali da cidade, né, aos seus vizinhos, que era um povo iníquo. E ele começou a pregar e falou muitas coisas, foi falando, e o povo começou a ficar admirado, diz lá no versículo 12, né? O povo começou a ficar admirado. Entretanto, diz no versículo 13, Não obstante, houve alguns entre eles que quiseram interrogá-los para ver se com seus astutos ardis conseguiriam enredá-los em suas próprias palavras. Tá? Então, existia no meio do povo homens iníquos e que tinham muito conhecimento, né, das leis e do Evangelho, né? E eles, assim, o povo até começou a ficar admirado, como a gente vê no versículo 12, mas essas pessoas, né, movidas pelo seu orgulho, sua arrogância, né, eles começaram a questionar Amuleque, né, Amuleque e Alma, né, eles começaram a questionar esses servos do Senhor para ver se eles não conseguiam atrapalhar ali eles, né, em suas palavras, e para ver se eles não conseguiam incluir Alma e Amuleque em alguma transgressão contra a lei e que pudessem prendê-los, né, por causa disso. Mas Amuleque continuou a pregar-lhes, né, ousadamente, né, através do Espírito Santo ele conseguiu entender o coração, a intenção dessas pessoas, né, em interromper a missão deles, né, interromper a obra do Senhor. E a alma continuou, a alma e Amuleque, né, continuaram pregando. Então, nas palavras de Amuleque, ele diz o seguinte lá no versículo 20: Arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. Daí no 21, sim, bem clama ele pela voz de seus anjos, descerei no meio de meu povo com equidade e justiça em minhas mãos. Tá? Então ele estava falando a todos, né, mas essas palavras eu acredito que tenham tocado mais no coração daqueles que realmente desejavam ouvir a palavra, daqueles que realmente eram justos e eram esforçados, né? Não perfeitos, esforçados. Eu vou ler de novo só para a gente
vamos tentar nos colocar no lugar daquele justo, daqueles justos que estavam ali no meio do povo. Imagina a moleque falando para você, você sendo justo. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. Sim, bem clama ele pela voz de seus anjos. Descerei no meio de meu povo com equidade e justiça em minhas mãos. Eu acredito que aqueles justos que estavam lá no meio desse povo iníquo, né, que era o povo de Amonia, eles, ao ouvirem essas palavras de Amaleque, eles ficaram um pouco mais esperançosos, e eles ficaram com mais desejo de sair do meio desse povo, né? Eu acredito nisso. No 23 diz algo bastante interessante. É, porém, pelas orações dos justos que sois poupados. Agora, se afastardes, portanto, os justos do meio de vós, então o Senhor não deterá a mão, mas na sua ardente ira virá contra vós. Aí ele diz no 23, a menos que vos arrependais. Tá? Então aqui no 23 foi mais direcionado a aqueles advogados, né, juízes iníquos, né, que estavam julgando ali o povo de forma iníqua, né? Essas palavras do versículo 23 estavam sendo dirigidas mais a eles, né? A mulher que estava lembrando que é por causa das orações dos justos que havia entre eles ali, né, que a cidade estava sendo poupada ainda da destruição, completa destruição. Então que nós possamos pensar. E a mulher que estava dando uma oportunidade desses advogados e juízes de arrependerem-se, né? A menos que vos arrependais, né, ele diz. Então, e entre esses advogados e juízes, no 31 diz o seguinte: havia um entre eles cujo nome era Ziesron. Ora, ele foi o primeiro a acusar Amaleque e Alma por ser um dos mais preparados entre eles, tendo muitos negócios com o povo. Tá? Então, Ziesron, ele tinha muitos negócios com o povo. Ele era uma pessoa que ele usava a lei, usava o seu cargo de juiz. Eu acho que ele era juiz, não sei. Parece que sim. Esse capítulo não diz. Enfim, ele usava o seu cargo público, né, para fazer negócios ainda, né, e julgar as pessoas, né, fazer com essas artimanhas, né, que ele conhecia da lei. Ele fazia os seus negócios e obtinha dinheiro. E a Alma e a mulher que estavam ali para estragar isso aí, né, para estragar essa iniquidade, né, para resgatar os justos do meio desses iníquos, né? E Ziesron, né, já ficou nervoso, né? Ficou bastante nervoso ali. E se manifestou. Mas isso daí já nós vamos ver já no próximo capítulo, capítulo 11. Então, eu creio que o que mais me chamou a atenção nesse capítulo foi que eles encontraram, né, mesmo em meio nessa cidade, né, tão iníqua, eles encontraram justos ali no meio. Eles sabiam que existiam pessoas justas ali no meio deles, e eles estavam pregando para dar esperança àqueles justos, né, e para convidar todos a arrependerem-se, né? Inclusive esses advogados e juízes iníquos, né? Eles estavam sendo convidados a arrependerem-se, né? Voltar a sua vida ao Senhor. Eu acredito que essa seja a principal mensagem, a mensagem do arrependimento, né? O arrependimento, como nós conhecemos, né, ensinado na igreja, ele significa mudança, né? É
essa palavra arrependimento. E ele é um processo que exige que a pessoa reconheça o seu pecado, né? A sua iniquidade, ele sinta pesar por essa iniquidade, essa pessoa confesse ao Senhor e confesse para as pessoas que prejudicou, né? Dessa forma pedindo perdão, e que ela nunca mais, que ela realmente deixe esse pecado de lado e que ela nunca mais cometa esse pecado. Isso é arrependimento, e é isso que a Alma e a Moleque estavam pregando ali entre esse povo. Eles eram 2 missionários, então. E então essa leitura que eu encerro, essa leitura e essas breves ponderações que eu compartilho com os irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então que possamos aplicar essas coisas em nossa vida no dia de hoje, o arrependimento, e pregar o arrependimento, convidar as pessoas ao arrependimento. Então, o mesmo exercício que eu sugiro a todos, né? Ler, ponderar, orar e praticar, aplicar essas coisas que os sussurros do Espírito Santo irão dizer para vocês, aplicá-las em suas vidas. Certo? Desejo um bom dia a todos, muito obrigado pela paciência, obrigado pela diligência no Evangelho, certo? Desejo um bom dia com a luz e a paz de Cristo em suas vidas.